Senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidente solicita a nova vereadora Constância Félix que proceda a leitura de um texto da Bíblia. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que vê. 1 João 4:20. Muito obrigado. Essa presidência solicita que os 9 vereadores registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas, informando que hoje, devido ao problema na garganta, a vereadora Érica Tanque está impossibilitada de secretariar, passa ao Dr. Rafael Camargo, segundo secretário da mesa. Então, a leitura das pessoas falecidas na semana. Relação de falecidos da semana, de 5/6 a 11/6 de 2017. Yolanda Marques Furtado, Aurelino Laranjeira dos Santos, Orlando Donadelli, Elianaide Araújo Silva, Virma da Conceição Silva de Faria, Claudivino Pereira da Silva, Justiniano Bispo Santos, Neuza Sueli de Almeida, José Vitor Marcelo, Edson Zelão, Maria Pinheiro da Silva, Pedro Francisco da Silva, Eduardo Nunes Pereira, Edileuza Cordeiro de Araújo, Presídio Nunes Ferreira, Samuel Rezende de Souza, Joraci Vieira de Camargo, Jorge de Moraes, Eduardo Pilon, Dilma Dias de Freitas Ladving, Benedito Inácio Ferreira Filho, Alceu Pinto Fonseca, Wanda Salviati Pechara, Sônia Cristina de Lima, Maria Verônica Damiazo, Benedito Martins, Nilson Fiste, Nestor Cicolim, Carlos Humberto Zorzeto, Salvatore Ponte, Maria Pereira Fernandes, Maria Inês Inocêncio, Paulo Almeandro, Paulo Henrique Giorgetti, Marcelino Bigoto. Obrigado. Podemos assentar. Essa presidência solicita ao segundo secretário da mesa, doutor Rafael Camargo, que proceda a leitura da matéria do expediente. Item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Não há matéria por enquanto, presidente. Então, matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de lei número 162/2017. Projeto de lei número 162/2017 dispõe sobre a publicação nos editais de licitação para a obra de pavimentação asfáltica ou recapeamento asfáltico, de obrigatoriedade de se manter o nivelamento de tampa de poço de visita de esgoto, águas pluviais ou telefonia em relação ao nível da rua. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a publicidade nos editais de licitação de obra pública de pavimentação asfáltica ou recapeamento asfáltico, da obrigatoriedade de empresa vencedora e realizadora do serviço manter o nivelamento de tampa de poço de visita de esgoto, águas pluviais ou telefonia em relação ao nível da rua, após a realização de pavimentação asfáltica ou recapeamento asfáltico, observando-se o prazo improrrogável de 30 dias para a realização do nivelamento. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Wagner de Souza Rodrigues Acosta.
A mesa recebe esse projeto e encaminha às comissões competentes. Projeto de Lei 163/2017. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa julina Arraiá do Caixote. Marcos Xavier. Encaminha-se às comissões competentes. Substitutivo número 52 ao projeto de lei número 135/2017. Altera o artigo 4º e acrescenta o artigo 5 da lei número 4.995, de 4 de outubro de 2012, que institui a Semana da Enfermagem no município de Limeira e dá outras providências. Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 53 ao projeto de lei número 142/2017, que dispõe sobre a contratação de trabalhadores idosos por empresas privadas que venham a estabelecer qualquer modalidade de ajuste ou contratação de natureza onerosa com o poder público municipal. Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo 54 ao projeto de lei número 102/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das construtoras e empreendedoras responsáveis de instalação de redes de proteção nas janelas e sacadas em edifícios residenciais novos construídos no município de Limeira, de acordo com a conveniência ou não do proprietário, e que os equipamentos de proteção sejam certificados pelo Inmetro ou ABNT e da outras providências. Estevão Nogueira. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa número 44 ao projeto de lei número 154/2017, modifica a redação do artigo 2º do projeto de lei número 154/2017. Vereador Dr. Rafael Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa número 45 ao projeto de lei número 151/2017, modificação à redação do artigo 1º do projeto de lei número 151/2017, Rafael Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 55 ao projeto de lei número 194/2016, dispõe sobre a manutenção de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos privados que especifica e dá outras providências. Claudemir Vieira. Encaminhe-se às comissões competentes. A sessão está suspensa por 1 minuto. Ao segundo secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento número 545/2017, do autor, vereador Anderson Cornélio Pereira. O contrato firmado com a construtora... O Anderson não está presente, precisava de... A Carol já validou. Tá certo. Requerimento número 545/2017, de autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira e Carolina Pontes. O contrato firmado com a construtora GTO já foi rescindido de modo unilateral pela Prefeitura Municipal de Limeira? Se sim, desde quando? Já foram iniciados os estudos técnicos jurídicos para averiguar se a empresa que se classificou na segunda colocação do processo licitatório pode assumir a obra ou se será necessária a abertura de um novo processo licitatório? Qual ou quais obras foram realizadas até o momento para minimizar os danos à população que se utiliza da via ora apresentada? Está em discussão o requerimento 545, doutor Anderson Cornélio Pereira e vereadora Carolina Pontes. Não haver que queira discutir, ao Executivo. Requerimento número 546/2017, de autoria do Dr. Marcelo Rossi. Qual o número de ecopontos existentes... Requerimento número 546/2017, de autoria do Dr. Marcelo Rossi e José Bernardo. Qual o número de ecopontos existentes em Limeira? Há projeto de expansão? Se existe, qual o número? Quais os critérios para a definição de locais com ecopontos? Há possibilidade de implantação de ecopontos no bairro José Cortês?
Em discussão, requerimento 546, Um de cada vez. não havendo ao Executivo. Requerimento número 547/2017, da vereadora Lucineza Aparecida Bogo. Há estudos para a construção de novos postos de saúde, UBS ou NASF, para atender a população do Jardim Boa Esperança, Grêmio Varg e bairros adjacentes? Se não, por qual motivo? Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 548/2017, de autoria do vereador Estevão Nogueira. Existe a possibilidade de se fazer uma reforma geral nesta praça? Existe a possibilidade de colocação de brinquedos, lixeiras e reforma da mini academia já existente no local? Existe a possibilidade de ser retirado o bueiro do meio da praça para outro lugar? Em discussão, o requerimento do vereador Estevão Nogueira a respeito da Praça da Paz. Não havendo ao Executivo. Requerimento número 549/2017, de autoria do Estevão Nogueira. Se existe a possibilidade de se fazer uma reforma geral na quadra deste local. O vereador se refere à quadra poliesportiva localizada na rua Benedito Queiroz, do Belinho Ometo. E se existe a possibilidade de fazer um palco ou um rádio para a instalação de palcos móveis para apresentação anexo à quadra. Em discussão, o requerimento 549 de Estevão Nogueira. Não havendo, vai ao Executivo. Requerimento número 550/2017, de autoria do Estevão Nogueira. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de se fazer um campo de futebol no final da Avenida Canadá, próximo ao número 382, no Parque Residencial Belinho Ometo. É possível a criação de um campo de futebol neste local? Se sim, quando? Se não, por quê? A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Até para que haja uma readequação no documento apresentado, eu faço a retirada desse documento para que se transforme numa indicação. Eu preciso da anuência dos líderes. Jorge Freitas. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim. Carol Pontes. Sim, presidente. Newton Santos. Sim. Está retirado o projeto 550 de Estevão Nogueira. O requerimento. Obrigado, vereadora. Eu preciso que o vereador faça o deferimento. Continue. Requerimento número 551/2017, de autoria da doutora Mayra Costa, requer informações ao Poder Executivo sobre a preservação ambiental do Parque Ecológico do Jardim do Lago, no município de Limeira. Sabendo que a erosão e o assoreamento danificam as nascentes das lagoas, por que nada foi feito para evitar? Por que já não foi feito a interligação da tubulação de águas pluviais, sendo que essa prática evitaria a degradação do meio ambiente? Por que a resistência em cumprir com o dever de preservar, sabendo que o benefício não é só para os moradores do local, mas sim para todo o município? Contudo, resta saber se já está sendo tomadas precauções, como plantio da vegetação ciliar nas margens das lagoas do parque, para que se evite ainda mais a degradação do local. Está em discussão requerimento 551. Não havendo, vai ao Executivo. Requerimento número 552/2017. Requeiro saber por parte da Prefeitura Municipal, através do CEPROSOM, quantas cestas básicas são distribuídas para as famílias carentes cadastradas durante o mês. De acordo com a demanda, existe algum planejamento para ampliar os atendimentos com os programas transferência de renda? Está em discussão o requerimento 552 do vereador Estevão Nogueira.
Não havendo, vai ao Executivo. Requerimento número 553/2017, da autoria do vereador Estevão Nogueira. Requeiro saber por parte da Prefeitura Municipal de Limeira se possui um cronograma dos serviços de poda de árvore e limpezas em áreas públicas. Em caso positivo, poderia fornecer uma cópia do cronograma citado no item 1. Em discussão, requerimento 553, do vereador Estevão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Mais uma vez, boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham. Esse requerimento, senhor presidente, vem tirar alguns questionamentos quanto à poda de árvore e limpezas, né, em áreas públicas, que é recorrente nos nossos gabinetes. Muitas pessoas que ligam ao nosso gabinete perguntando sobre a possibilidade da indicação para uma poda, para uma retirada de uma árvore, uma remoção. E então, por esse motivo que eu fiz o requerimento, né, para que nós possamos, junto ao Executivo, ver as medidas que podemos fazer para agilizar esse processo, mesmo sabendo que existe canais diretos com a Prefeitura para que o munícipe possa fazer, que é o 156, mas muitos munícipes não o fazem pelo canal e acabam chegando ao nosso gabinete. Por isso, motivo do requerimento. Obrigado. Continue a discussão, requerimento 553. Não havendo ao Executivo. Interesse em discutir, presidente. Me desculpe, com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Na verdade, eu gostaria de fazer a solicitação ao vereador Estevão para que, assim que obtiver a resposta, por gentileza, compartilhar com este gabinete. Existe um requerimento feito também por mim, nesse sentido, não engloba a poda das árvores, mas com relação à limpeza das vias públicas. Eu não me recordo ao certo em que época que isso aconteceu, mas no governo passado, no governo do até então prefeito Paulo Radish, houve uma alteração com relação ao cronograma de limpeza das vias públicas. Inclusive, à época dos fatos, essa medida ela foi bastante criticada, em virtude de priorizar principais avenidas e algumas áreas periféricas elas foram simplesmente colocadas de lado. Durante esse ano, no exercício da legislatura, alguns munícipes vieram procurar para saber quais são os critérios, né, quais foram os critérios adotados, se houve alteração disso ou não, e como que estão sendo realizadas as limpezas de vias públicas. O meu requerimento não comporta a questão da poda, mas achei muito interessante, porque são assuntos interligados, são assuntos conexos. Então, eu peço a gentileza de compartilhar. Uma parte, vereador. Concedido, vereador. E até conseguindo aqui, e peço a você que possa compartilhar também dos resultados do seu requerimento, porque talvez eles se complementam. Muito obrigado. Sim, e até eu não me recordo se já foi lido ou se ainda está por vir, se as perguntas elas forem semelhantes ou análogas, eu pedirei para ser retirado, para que não haja um serviço redobrado aí para o Poder Executivo, tendo o mesmo teor, já que, a princípio, na primeira leitura, o seu parece ser mais abrangente que o meu. Se houver pergunta diferente, daí eu mantenho. Se for ainda lido e eu perceber que o objeto é idêntico, eu até faço a retirada para priorizar o requerimento do vereador. Obrigada. Continue a discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 554/2017, de autoria de Wagner Rodrigues Costa. Quais pessoas são assistidas pelo programa Amor Fraterno no município? Quantas e quais são as instituições religiosas que realizam esse trabalho voluntário no município? Quantas máquinas são utilizadas para a fabricação das fraldas? Identificar a localização de cada uma. Quantas fraldas são produzidas mensalmente? Qual empresa fornece a matéria-prima para a confecção das fraldas? Favor enviar cópia do contrato. Existe a possibilidade imediata
ou a longo prazo para aquisição de novas máquinas, bem como aumentar o número de aquisição de matéria-prima a fim de que mais pessoas sejam atendidas pelo programa? Está em discussão o requerimento do vereador Vaguinho de Santa Luzia. Eu gostaria de discutir isso. Com a palavra, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, público presente, eu faço esse requerimento porque eu estive em visita em um dos núcleos que atende o município com a fabricação de fraldas geriátricas, que é esse projeto Programa Amor Fraterno, desenvolvido no município, realizado pela Pastoral da Saúde da Igreja Católica. 2 vezes por semana, um grupo de mulheres e homens se reúnem para poder confeccionar, né, e fazer as doações aos doentes assistidos, acamados nas residências por esta pastoral. Eu quero parabenizar, né, esse trabalho realizado pela pastoral. Eu estive visitando um núcleo e parecia até uma linha de produção dessas pessoas que exercem esse trabalho voluntariamente, né, em prol do município. O município só tem o trabalho de fazer a compra da matéria-prima, e elas doam todo o seu serviço na confecção dessas fraldas geriátricas, que acaba beneficiando e muito o nosso município, que não precisa fazer a compra, né, dessas fraldas geriátricas. Eu faço esse requerimento porque eles me colocaram o questionamento referente ao aumento, a possibilidade do aumento dessa matéria-prima, uma vez que no município existe uma grande quantidade de pessoas que necessitam dessas fraldas geriátricas para fazer o atendimento a essas pessoas, e o número vem crescendo gradativamente, mensalmente, e estas pessoas, o material que é destinado, a quantia não está sendo suficiente para poder ser atendido a demanda do nosso município com esse material. Quero aqui parabenizar o seu Prosom, que faz esse trabalho em conjunto com esta pastoral da saúde, parabenizar esses homens e mulheres, que acaba sendo até, conversei com alguns, passa a ser uma terapia para essas pessoas que estão lá doando um pouco do seu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que seria assim, de extrema importância se o município pudesse aumentar a quantidade de fraldas de matérias-primas. Obrigado, senhor presidente. Pois não, doutor. Queria parabenizá-lo pela autoria aí do requerimento e queria colocar também o meu gabinete à disposição, assim que Vossa Excelência tivesse resposta do Executivo, encaminhasse para que eu pudesse acompanhar, até porque onde eu faço atendimento, queria também parabenizar as colaboradoras da pastoral que estão lá quase que semanalmente aí produzindo fraldas, e chamar a atenção que o Brasil, em 2027, 2030, vai ser o 7º país no mundo em população idosa. Tendo em vista que a demanda vai aumentar demais, e se a gente for pôr na ponta do lápis aí o que o salário mínimo dá para comprar entre comida, medicamento, sobra muito pouco para a fralda. Então, muitas famílias são beneficiadas com as fraldas. E a demanda tende a aumentar. Então, queria parabenizar aí pela lembrança aí do assunto. Obrigado, vereador. Obrigado, doutor Rafael. Eu só lembrando que a quantidade que é produzida não é suficiente, porque é distribuída a informação que eu tive de 2 fraldas geriátricas por pessoa, por acamado, por dia. Mas nós sabemos que a necessidade da utilidade dessa matéria-prima, ela é além disso. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora e vice-presidente Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, Vaguinho, realmente parabenizar por esse requerimento. A gente, como neurologista, e aquilo que o doutor Rafael acabou de falar, sabemos que a nossa população está envelhecendo, e a gente sabe a grande demanda dessa questão das fraldas geriátricas de um modo geral. E não só as geriátricas, que elas também produzem outras de tamanho menor, né? Que esse pessoal, e a gente sabe que essa demanda ela é muito grande, que mesmo tendo
o programa do governo federal da farmácia popular, que tem a questão das fraldas geriátricas, a preço de custo, quando o médico faz o pedido e tudo, a gente vê o quanto a demanda é grande, né? E porque não só o paciente geriátrico, de uma forma, aqueles pacientes sequelados, crianças com paralisia cerebral, todo paciente acamado, ele usa a fralda, vamos chamar assim, geriátrica, de uma forma geral. Então, assim, é importante essa demanda. Às vezes a gente já viu falar que o pessoal está lá para fazer a fralda. Existem os voluntários, existe a máquina, né, na igreja, nesses centros. São 2 ou 3 igrejas que tem essa fabricação e às vezes falta o material. Então, acho que com certeza cabe a gente, sim, cobrar isso, né, para que esse material não entre falta, que isso facilita, barateia, vamos dizer assim, para todo mundo. Muito obrigada. Uma parte, pode ser, doutor Rafael. Só para Rafael. complementar a fala, vereadora, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes é uma delas, e ali você se depara com as colaboradoras da pastoral ali fazendo o trabalho numa máquina adaptada. O motor não é próprio da máquina. E um cheiro de cola horrível. Às vezes, a gente se pergunta, né, na hora de discriminar a quantidade de fralda que o paciente vai usar, aparenta ser um número muito alto, mas só relembrando que paciente acamado, muitas vezes, se alimenta por dieta por sonda nasoenteral. E essas dietas, elas são laxativas, ou seja, provocam diarreia. Você imagina um acamado, um paciente idoso, necessitando de dieta com 6, 7, 8 evacuações por dia. Então, é um assunto muito sério, do qual eu me solidarizo e quero contribuir o que for necessário para que o prefeito se sensibilize e ajude aí no próximo ano aí a aumentar aí a compra de matéria-prima, porque mão de obra tem, viu, vereadora? Obrigado. Só complementando, isso normal, sem acontecer essa questão das dietas, laxativas e tudo mais, em média, a troca vai de 4 a 5 vezes. Né? Então, se dá 2, a gente sabe que já fica faltando. Mesmo comprando, às vezes o paciente consegue comprar, porque também tem um mínimo que você pode comprar na farmácia popular, mesmo assim fica faltando. Então, parabéns, vereador. Desejo discutir. Continue em discussão. Desejo discutir, senhor Com a palavra, a presidente. vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, desculpem a voz, que realmente não melhorou ainda. Agradeço, doutor Rafael. Desculpa, doutor Rafael, mas ficar lendo todos os requerimentos vai ficar complicado. Quanto a essa questão, parabéns ao Vaguinho pela preocupação. Parabéns às igrejas que trabalham em favor ao próximo. E colocar aqui também que minha mãe tinha 2 máquinas de fazer fralda e fez a doação, uma Tapil e outra uma igreja evangélica do pastor Joézer, que também creio que podemos aumentar a quantidade de fraldas, desde que a própria prefeitura também possa participar, dando material a esses 2 locais que estão dispostos realmente a estender a mão àqueles que mais precisam. É só uma colocação para que junto a gente possa lutar junto, para que seja possível esse trabalho, aumentar esse trabalho em prol da população. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, Estevão Nogueira. Vereador Vaguinho, eu gostaria de parabenizá-lo e solicitar que, quando você receber também essas informações, pudesse compartilhar com este vereador, porque, coincidentemente, hoje eu fui procurado e fui questionado acerca da produção de fraldas geriátricas. E até desconhecia desse serviço que é muito bonito, né? Mas que poderia ser ampliado. E pessoas, inclusive, que me procuraram na possibilidade da ampliação desse serviço, se dispondo a ser voluntário, a trabalhar, a fazer, produzir. Então, seria muito importante que o senhor pudesse compartilhar desse requerimento comigo. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo ao executivo. Requerimento número 555/2017, de autoria do nobre vereador Lemão Jovar Rafá. Qual a possibilidade da instalação de uma faixa para carga e descarga na rua Dr. Sebastião Toledo de Barros, em frente ao número 16, no centro da cidade, próximo ao Senac? Caso haja possibilidade, quanto tempo para que a faixa seja colocada?
Sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Para justificar o voto, Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras. Senhor presidente, até me proponho a tirar esse requerimento por indicação. Acontece que eu já fiz essa indicação, tem um comércio lá que está para ser alugado e a pessoa não aluga, se não tiver resposta se pode fazer ou não. E lá nós temos agora uma loja de colchão, ali na esquina do Senac, e nós precisamos de uma carga e descarga. Como é que a pessoa vai chegar lá, descarregar? Na loja o cara quer montar lá, não vou falar o que é o material, como ele vai descarregar lá se não tiver um lugar para descarregar? Vai descarregar onde? Agora, então vai ficar lá de novo a Baixada abandonada. Quando a pessoa quer revitalizar a Baixada com o comércio, que seria muito bom, porque você revitaliza, você tira dela ficar tudo escuro e abandonada. A gente não tem resposta. Eu me proponho a tirar o requerimento e transformá-lo em indicação, se for preciso, mas então eu queria deixar claro que eu preciso da resposta o quanto antes do Executivo. Isso aí. E o próximo requerimento é a mesma coisa. Eu já fiz o requerimento, a indicação 10 vezes, não é feito o trabalho, eu vou fazer requerimento daí. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento número 556/2017, de autoria do vereador Lemão Jeová Rafá. Qual a possibilidade que seja realizada a restauração de acesso de cadeirantes em frente ao número 354 de buraco na calçada e proteção de bueiro danificada? Caso haja possibilidade, em quanto tempo serão realizados os serviços? Está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lemão do Jeová Rafá. Bom, para quem não sabe onde esse local é, na esquina da 7 de setembro, em frente do bar Mocotó. Vou fazer até uma propaganda. Existe uma passagem de pessoas cadeirantes que está quebrado já faz tempo, desde o tempo que enche de água lá. Acontece que o cadeirante não consegue passar e não se arruma. E também no bueiro existe um buraco, que a pessoa já enroscou o pé, já caiu, e a hora que o negócio for mais grave, daí vai se arrumar. Como esses dias foi lá o pessoal o caminhão da Odebrecht ainda, que não é mais Odebrecht, fazer um serviço lá, por que não se aproveitou e fez? Mas disse que é do SAI. Aí você liga para um, empurra para outro, e o buraco está lá. Tá, a calçada danificada, aonde o cadeirante sobe, arrancou, a enxurrada arrancou fora, está tudo torto, e o buraco lá no bueiro. Como eu fiz uma indicação e continuo do mesmo jeito, eu sou cobrado por uma que eu fico lá perto. Todo dia vai alguém lá me cobrar. Oh, não vai fazer, como se eu fizesse o serviço. Eu só peço. Quem executa é a prefeitura. Mas como não fez, eu quero fazer um requerimento, que eu preciso de uma resposta, para me entregar para as pessoas e falar, o meu trabalho eu estou fazendo. Agora, se não faz, já não posso fazer nada. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, sempre é motivo de discussão. Houve, tempo atrás, um acidente de uma moto que acabou tendo problema com a boca de lobo, e devido aos constantes recapeamentos, acabam ficando em desnível, e o desnível permitido é 2 centímetros e acaba. E nisso fiz várias reuniões e estou para entrar com um projeto de lei nessa casa para que esse tempo que não consta das concessionárias, para que consertem isso. Tanto o SAI também, porque temos vários responsáveis por essas situações difíceis que as pessoas que estão tanto de carro, quanto de moto, quanto a pé, e até tem um requerimento perguntando os pontos, e fiz também várias indicações de pontos onde está difícil. Tanto, por exemplo, em Boca de Lobo, colocada em faixa de pedestres, isso é um problema. Nós temos diversos locais na cidade. Entendo a sua colocação da necessidade de requerimento. Acho que esses assuntos devem ser tratados. Óbvio
por indicação, porque é uma indicação, mas também a necessidade de um comprometimento para que se resolva esses problemas, porque muitas vezes nós não passamos por ali e deixamos certos lugares para trás. É uma colocação que faço, que vou trazer a essa casa um projeto de lei, colocando prazo para que esses consertos sejam executados, tanto por SAI quanto pelas concessionárias de serviços públicos na cidade. É somente essa colocação, vereador, para que possa me ajudar também na elaboração. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo, será encaminhado o requerimento 556 do Lemão da Jeová Rafá, será encaminhado à Prefeitura. Requerimento número 557/2017, de autoria do Wagner Rodrigues Costa, requer informações ao Poder Executivo sobre o recesso aos servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Municipal da Educação, perdão. Por qual razão foi revogado o decreto número 158, de 28 de abril de 2017, haja vista que nele já se encontrava definida as datas do recesso, em que dias ocorrerá o recesso nos meses de julho e de dezembro de 2017. A Secretaria Municipal de Educação fará recesso intercalado ou fracionado. Os servidores que ficarem de recesso em julho não poderão ficar em dezembro ou vice-versa. Considerando não haver data definida para o período de recesso nos meses de julho e dezembro, em quais dias não haverá o recebimento das crianças nas escolas e creches municipais? Qual será o critério a ser adotado pela chefia imediata para organizar a escala de revezamento dos servidores? Está em discussão o requerimento 557. Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 558/2017, de autoria do nobre vereador Marco Xavier. Existe projeto ou estudo para implantação de semáforo na rotatória da via Francisco da Andréia, entrada para os bairros Jardim Anavec 1 e 2? Se sim, qual a estimativa de prazo para a realização da referida semaforização? Se não, quais medidas podem ser adotadas para melhoria a segurança e o fluxo de veículos nos horários de maior fluxo, pico, no local? Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Toninho Franco. Com a palavra o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos meios de comunicação, boa noite. Este requerimento sobre a passarela é uma discussão muito antiga, principalmente muitos pedidos também já tive nesse sentido. É um local muito perigoso. Vereador, Oi. É colocação de semáforo. Semáforo, desculpa. A colocação de semáforo, por ser um local muito perigoso, tendo em vista que o Jardim Anavec 2, as crianças atravessam para o Ari Leite, ali na Teixeira Marques, e com base nesse pedido, eu também fiz um requerimento anterior, tendo em vista a dificuldade que se tem também em estar semaforizando pelo alto valor do custo, eu fiz um pedido naquele sentido para mudança de local do semáforo mais próximo do local da travessia de pedestres e recebi uma resposta, a qual quero compartilhar com vocês, e também, depois que o colega Xavier receber a resposta, eu peço para que ele também entre em contato com o nosso gabinete, para ver a resposta dada. O requerimento que nós fizemos foi devido ao perigo mesmo. Se existe a possibilidade de mudança do radar, a mais próximo do local de passagem de pedestre, também, e qual o plano existente para a melhoria na segurança, que entra, no caso, a pergunta também com relação à semaforização. E também se existe a possibilidade, no trecho, de diminuir a velocidade máxima permitida. Como resposta, nós tivemos que existe um projeto para implantação de travessia elevada para a passagem de pedestres, próximo à rotatória, que acessa esse bairro Anavec e a Teixeira Marques, o qual é objeto de convênio do Ministério das Cidades, medidas de moderação de tráfego viário em vias públicas, e se encontra em processo de licitação.
Também quero também deixar registrado que também tivemos vários pedidos no sentido ali de passagem elevada de pedestre próximo à Granja Machado, ali em frente à comunidade Santo Expedito, e não conseguimos até o momento. Então, estarei fazendo também uma indicação pedindo, já que vai ser feita a passagem elevada nesse local para diminuir a periculosidade existente no local com relação à passagem de alunos, a passagem de pedestres. O Santo Expedito já teve acidentes já com vítimas fatais. Estarei fazendo uma indicação nesse sentido, contando também que a Prefeitura Municipal possa efetuar essa passagem elevada naquele local. Assim que o nobre vereador Marcos Xavier receber a resposta quanto à semaforização, também gostaria de contar com essa resposta do nosso gabinete. Muito obrigado a todos. Continue em discussão. Não havendo o executivo. Requerimento número 559/2017. A Secretaria do Meio Ambiente já realizou algum tipo de estudo ou levantamento nas árvores da Vila Camargo para saber como está a saúde das árvores? Se não, existe possibilidade de ser realizado este estudo em virtude de as árvores do bairro estarem, na sua grande maioria, com problemas de podridão, raízes que quebram as calçadas e galhos entre os fios? Uma remoção em larga escala em detrimento dos problemas e uma possível substituição das árvores não seria uma melhor solução? Se sim, a Secretaria teria um prazo para que as árvores sejam retiradas e substituídas? Se não, quais alternativas poderiam ser desenvolvidas para a resolução dos problemas? Vereador Marcos Xavier. Em discussão, requerimento 559. Quer discutir. Com a palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, população que nos acompanha, ali na região da Vila Camargo, temos árvores muito antigas, em função também do bairro ser muito antigo. Árvore, segundo a especialista aqui, de nome Bauínia, isso? Bauínia, mais conhecido como pata de vaca. Então, os moradores daquela região têm sempre solicitado para nós que peça o pedido de remoção em virtude da saúde das árvores, vivem sempre podres, algumas já caíram, e a gente frequentemente está solicitando ao Executivo. Então, estou solicitando que faça um estudo para feita a remoção e a substituição, né, naquela região da Vila Camargo, que necessita muito desse estudo. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Érica Tanque e depois a Lucinês Aparecida Bogo. Senhor presidente, nobres pares, creio que seria possível e muito interessante a todos os vereadores a presença do secretário nessa casa para explicar. Muitas vezes não temos conhecimento, e isso aprendi no meu primeiro mandato. Limeira tem uma dívida junto ao governo do Estado referente à área verde, que é medida pelas copas das árvores. Então, há muito problema quanto à remoção de árvores devido a isto. Temos outro grande problema, o plantio de árvores que não estão de acordo, que não foram feitos, que foi um erro ter feito esse plantio nas nossas calçadas. Tanto árvores que têm essa condição de levantar a calçada, como árvores de grande porte, que acabam sendo que foram plantadas sob fiação. E aí temos um grande problema com a Electro também. A Electro vai fazer a poda quando a prefeitura pede, porque normalmente esses fios, as árvores começam a bater nos fios, há a queda de energia, a população reclama. Para se fazer essa poda, muitas vezes, como a copa da árvore é muito alta, necessita, para parar com a queda de energia, uma poda extrema. Isso não é permitido. A partir da prefeitura pede, e além de tudo, depois que a Electro faz, tem que multar. Então, é uma condição muito difícil nesse ponto de árvores de tamanho errado terem sido plantadas sobre fiação, onde a prefeitura pede a poda para que se pare o problema. A Electro tem que fazer uma poda muito
como eu posso dizer, muito grande, tem um nome certo, mas não estou me recordando agora, muito grande, e a prefeitura ainda é obrigada a fazer a notificação e multa para que a Eletro, pela poda que ela fez. Então, nós temos um problema sério. Estive conversando com o secretário, ele disse que estaria conversando com a promotoria também, que tem toda uma fiscalização sobre essa parte de árvores, dessa mancha verde, vamos dizer assim, e nós temos uma grande dívida referente a isso, devido ao anel viário, são vários problemas que temos referente a esse assunto. Então, eu acho que a vinda do secretário para que nos exponha toda essa situação, eu acho que será útil, extremamente útil para todos nós. Então, peço à casa, se puder marcar um dia com o secretário, para que venha expor essas colocações para todos os vereadores, assim poderemos fazer o nosso trabalho de forma melhor perante a população. Uma parte, vereadora. Pois não, vereadora. Concordo com a vereadora, e só para contribuir, é percentual de copa. Eu não sei também os detalhes, eu sei que Limeira está prestes a perder esse 11%, se eu não me engano, que é o percentual de copa, e também conversei com o secretário de Meio Ambiente nesse sentido, e não tenho embasamento técnico, a minha chefe de gabinete ela é engenheira ambiental, e por isso que eu sei de alguns detalhes nesse sentido. Mas eu acho que se faz oportuno até para explicar o porquê que nós não podemos avançar tanto nesse sentido. Apenas a título de contribuição, vereadora. Obrigada, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e demais ouvintes. Marcos Xavier, com relação ao seu requerimento, eu também estive no bairro ontem, e foi solicitado realmente a poda de todas as árvores lá da Rua Santa Inês. É um bairro onde tem bastante idosos nessa rua, e eles não vêm se fazer a limpeza da calha. Fora isso, a rua está ficando escura, então é um pedido lá dos vereadores, que inclusive eu tinha acabado de anotar aqui, para fazer o pedido via e-mail, passando para a secretaria amanhã de manhã. Então, só comentando que eu estive ontem na Rua Santa Inês, eu acredito que não é só na Rua Santa Inês, e como a remoção, no caso que o senhor está falando no requerimento, é uma coisa que demora muito, porque tem que ter uma vistoria, tem que ver se a árvore é boa, se não é. Então, é um processo um pouco mais demorado. Mas eu acredito que uma poda ali no bairro todo já vem ajudar muito os moradores, inclusive na questão de segurança, por conta de estar muito escura a rua. Agora, outra coisa que eu fiz um pedido, e foi protocolado, né? Falei até com o Mário sobre isso, falei com o secretário Paulo Trigo, que é a questão de um mutirão por bairro para ver as questões das árvores. Que o que seria? Tem muitas calçadas que não têm árvores plantadas. Eu conheço gente que mora no bairro há 30 anos, nunca plantou uma árvore. Tem calçada que dá para plantar até 3 árvores, e há 30 anos não tem nenhuma árvore. Então, não só isso, muitas calçadas que é por lei ter uma árvore plantada e não tem. Outras calçadas, existem árvores secas que estão lá perdendo tempo de ser substituída e plantar outra para crescer. E as outras árvores também de grande porte, que teria que fazer uma vistoria para ver se as árvores estão boas ou não, para não correr o risco de cair, como ocorreu aí no último vendaval que teve aí na cidade, que teve várias árvores caídas. Infelizmente, é lógico, nós sabemos que foi um vento, mas um vento muito forte, e a gente sabe que as árvores caem mesmo, mas isso, se as árvores estiverem sadias, não acontece. Então, por isso, uma vistoria por bairro, por mutirão, para verificar essas árvores de grande porte também. Porque se cair em cima de um carro, danificar um carro ou uma casa,
acaba sobrando um processo para a Prefeitura Municipal. Muito obrigada. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Eu gosto muito, senhor presidente, nobres pares, plateia presente. É muito bom ouvir falar de árvores, falar das árvores. É muito bom porque, há não muito tempo, a gente ouvia muito assim, precisa tirar essa árvore aqui. É o que ouve-se hoje muito, de retirar a árvore. Então, é importante que essa casa fale, e é importante que o secretário venha até aqui para explicar, né? Porque nós não, eu já disse outra vez, na outra minha fala, acho que o mês passado, especificar quais são as árvores que seriam ideais para plantar no município, como é feito em Piracicaba. Quais são as árvores indicadas que não vão ter problemas no futuro. Com relação à pata de vaca específica, que o vereador Xavier falou, nós temos essa árvore em muitos locais da cidade. E, inclusive, no centro da cidade. O que está acontecendo são as idades das árvores, né? A árvore é muito antiga e já está na hora, realmente, de substituí-la, retirar e colocar outra, substituí-la. Então, eu acho que seria muito interessante que o secretário viesse aqui e que colocasse para nós, para que a gente pudesse passar isso, inclusive, transformar isso em lei mesmo, especificar quais seriam as árvores ideais. Porque aí tem árvores que você não precisa nem podar. Não precisa podar. Você pode, ela tem o tamanho ideal, ela não vai atingir a fiação, não vai ter que ficar cortando aí em V, aí fica aquela visão feia. E a árvore própria para cada local. Inclusive, a árvore, a gente não pode reclamar. Ela que está errada no lugar dela, ela tem um lugar próprio para ela. E no centro da cidade, principalmente, tem umas árvores muito antigas. E com relação a que a vereadora Lu comentou também, a árvore sempre vai cair folha. Então, a gente tem que ter consciência que nós temos que limpar as calhas. Não existe uma árvore que ela vai ficar com a folha para sempre. Ela vai cair a folha, então a gente tem que ter essa consciência. É evidente que tem umas que caem mais, né? Mas o secretário vai saber exatamente quais seriam ideais para que ela pudesse cair menos folha. Né? Era isso, você quer falar? Uma parte, vereadora. E também colocarmos junto a essa explicação, na verdade, o descarte irregular, muitas vezes, da Eletro, que tem sido constante reclamação da população, da poda. Quando a Eletro faz a poda, acaba deixando esses galhos, o material fruto da poda, nas vias públicas. Conversei com o secretário também referente a isso, e acho extremamente importante para que passemos à população como deve proceder. A Eletro tem por obrigação fazer a recolha imediata desse material. Se não o faz, isso é considerado descarte ilegal de material sólido. Então, quando ocorrer, deve ser ligado principalmente à Guarda Municipal, que tem um serviço apropriado para isso, para que a própria Eletro acabe recolhendo o que é de obrigação dela contratual para que faça essa recolha. Muito obrigada, vereadora. O que me estranha é a Eletro fazer isso, né? Ela tem que dar exemplo. Ela, inclusive, sabe que tem que fazer isso. Eu acho que é uma coisa que foi bom a vereadora colocar, mas a Eletro sabe que tem que fazer isso. Inclusive, todo cidadão sabe disso, né? Se cortou, e nem pode cortar uma árvore, mas é responsável pelo que você retira do seu quintal. Então, é isso. Muito obrigada, senhor presidente. E muito importante esse tema, árvore. Com a palavra, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu acho que não tem um vereador aqui que não recebe um pedido de poda de árvore. Eu acho que de todos os vereadores, sobre mobilidade urbana, poda de árvore, e a gente vem discutindo isso desde o começo do mandato. Eu lembro que até falamos aqui sobre troca de árvore por árvore frutífera, inclusive a nobre vereadora Érica Tanque falou do receio dela dessas árvores frutíferas por causa dos idosos, por causa das crianças escorregarem na calçada. Então eu vejo isso bem pertinente. E eu acho até interessante, o Estevão fez aqui de um cronograma de podas de árvore. Isso seria interessantíssimo se a prefeitura passasse isso para a gente, porque quando chega esse pedido até nós, de poda de árvore, a gente coloca. Semana passada,
eu recebi um pedido aqui no jardim, na Vila Castelar, que inclusive tinha 2 rapazes em cima da árvore. Aí eu fiz o pedido até para cortar a copa da árvore. Na inocência, eu não sabia, vereadora Carolina Pontes, que a gente tem esse percentual aí de copa de árvore, eu não sabia. Então seria interessantíssimo, o quanto antes a gente conseguir que o secretário venha explicar para a gente. Então, para a gente saber como que a gente pode até passar para os munícipes, como que pode ser a poda da árvore, como pode ser a substituição. Por exemplo, na SECAP lá, eu fui ver, tem uma árvore que a raiz já derrubou quase o muro. O que está segurando o muro é a árvore. Inclusive, a calçada, se eu não me engano, tem 70, 80 centímetros, e o que está apoiado é na árvore. Então, assim, e a gente não tem esse conhecimento. Eu sei que tem estudos aí, tem até o ultrassom da árvore aqui, eu fiquei sabendo que nós temos um aparelho de ultrassom para ver se a árvore está boa ou não. Nós precisávamos urgentemente conversar com o secretário para que ele possa explicar isso para a gente dar as respostas corretas aos munícipes. Uma parte para... Obrigada, vereador. Quanto ao meu questionamento, e fiz mesmo, muito preocupada com essa ideia de árvores frutíferas nas calçadas, com medo pela população idosa escorregar nesses frutos, ou até mesmo dificuldade com crianças. Mas o secretário, às vezes a gente tem que ouvir, né? O secretário me informou que quando fala de árvores frutíferas, tenho certeza que a vereadora Constância é conhecedora disso, não se trata do que é frutos para a gente. Não iremos ter árvore de caqui, de jaca. Ele me disse que está fazendo toda uma colocação de árvores, como a vereadora citou, que podem e que não vai acarretar esta situação. Porque imagine uma jabuticabeira, na época de dar frutos, lotar uma rua com jabuticabas e o perigo que isso é para uma pessoa idosa que sai para caminhar. Mas ele disse que não, o frutíferas aí, ele coloca como para pássaros, e essa é a intenção. Também é mais um assunto que tenho certeza que ele vai responder para nós aqui. Muito obrigada, vereador. Com certeza. Que é isso, vereador? Então, assim, eu acho pertinente nós fazermos esse pedido, até mesmo ouvir a comissão, ouvir até mesmo a casa aqui, para que o secretário venha dar essa explicação para a gente. Eu acho que é muito vantajoso para nós possamos até, antes de fazer indicação, até mesmo um requerimento, como o vereador Marcos Xavier fez, a gente ter a noção do que a gente pode até informá-lo de antemão ou não. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo, requerimento 559 será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 560/2017, do nobre vereador Newton Santos. Quantos quilômetros de ciclofaixa foram demarcados no município de Limeira? Existe algum estudo por parte do poder público para a implantação de ciclovias seguras, ou seja, aquelas que não coloquem no mesmo espaço ciclistas, motoristas e pedestres? Em discussão. Não havendo Executivo. Requerimento número 500... Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Newton Santos. Boa tarde, senhor presidente, público presente. Eu gostaria de pedir a retirada do requerimento 561, que é de igual teor ao que o vereador Estevão fez, que é sobre a varrição de rua. E também do 562, que é, na realidade, uma indicação, que é o assunto passarelas. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que o que está acontecendo na nossa cidade eu até entendo, as pessoas não conseguem dividir o que é do legislativo, o que é do executivo. Então, elas pedem socorro para os vereadores, a quem elas encontram nas ruas, nos bairros, e ela pede, então, para cortar a árvore, ela pede para tapar buraco, ela pede um monte de coisas que não é da alçada do vereador, e sim do executivo. E a ferramenta que o vereador tem é fazer requerimento e indicação. Mas nós já estamos aí há 6 meses de um novo governo. Está na hora
de os secretários também dar umas voltinhas aí pelos bairros para poder ver o que precisa ser feito, para que nós, vereadores, não precisamos ficar pedindo e sempre fica a mesma resposta. Está no cronograma, que isso fica ruim até para o vereador. Depois o vereador volta lá no bairro, a pessoa fala, vereador, eu te pedi isso aqui, não foi feito. Mas não é da alçada do vereador, é da alçada do executivo. O vereador só fica pedindo, e quiçá uma hora ou outra acontece de ser feito. Fica aí a minha fala. A retirada de requerimento precisa da anuência dos líderes. Jorge Freitas. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Toninho. Sim. Newton. Sim. Estão retirados requerimentos 561 e 562. Eu peço ao proponente que faça o pedido. Senhor secretário, a continuidade. Requerimento número 563/2017, de autoria do nobre vereador Newton Santos. Existe por parte da Prefeitura Municipal algum estudo ou projeto visando a revitalização da Avenida Cônego Manuel Alves, Jardim Morro Azul? Em discussão. Não havendo, executivo. Requerimento número 564/2017, de autoria do nobre vereador Wagner Rodrigues Costa. Quando foi assinado o contrato de obra pública para construção de calçada no município? Qual empresa contratada? Qual o valor total do contrato? Quanto já foi usado desse valor? Para pagar quais obras? Existe cronograma para a realização dessas obras? Se sim, para quando está programada a realização de serviços de calçamento no entorno de área verde existente na rua Mário de Barros Camargo, no Parque Hipólito? Requeiro que me envie cópia do contrato. Em discussão? Eu quero discutir isso, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, eu faço esse requerimento. Nós estivemos em visita ali no Parque Hipólito para poder verificar uma área de lazer que os moradores me pediram para que possa ser feito um calçamento. E engraçado que no dia que eu estive no local, junto com uma pessoa responsável da prefeitura, nós encontramos uma moradora brava pra caramba, porque estava com o joelho ralado, né? Nós estávamos vendo o local onde seria o pedido da limpeza e também do calçamento, e ela nos abordou. Perguntamos se nós éramos responsáveis da prefeitura e nos mostrou, né, o seu joelho. Eu tenho até as fotos, para quem queira ver depois, do joelho todo ralado. Estava indo até o posto de saúde do Parque Hipólito para poder pedir para que se pudesse fazer um curativo. Mas esse pedido de calçamento, eu percebo que ele já vem sendo um pedido até coletivo, né, dos munícipes para que possam ser atendidos. Semana passada nós estivemos, eu e o vereador Mir, lá na reunião do CONSEG, do Central Sul, e lá também o assunto era também calçada em torno de duas escolas municipais. Recentemente, também, uma moradora ali da região do Jardim do Lago fez um vídeo, publicou, alguns vereadores foram marcados, uns até fizeram presente no local, o vereador Marcelo Rossi, o vereador Rafael esteve lá no local também averiguando a situação da falta do calçamento daquele local. Então eu faço o requerimento solicitando à prefeitura o envio da cópia desse contrato e algumas outras perguntas, porque em visita pelas ruas nós percebemos que existe um grande espaço do poder público que está com essa dificuldade para que os moradores possam transitar. Ou seja, se você não tem uma calçada que é de responsabilidade do poder público, você vai transitar pela rua. E você, automaticamente transitando pela rua, você vai colocar a sua própria vida em risco. Espero que a prefeitura possa
olhar esta realidade que também nós estamos vivendo no município, que é esta ausência de calçadas que tem prejudicado a vida de muitos moradores. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 565/2017, de autoria do nobre vereador Anderson Pereira. Qual a data da última intervenção, ação realizada na obra na via Antônio Cruanes Filho, anel viário, nas proximidades da concessionária Andretta Renault? O que fora feito? Que espécie de ajuste no serviço de melhoria na proteção das margens do córrego do local está em análise no órgão financiador? Por qual ou por quais razões esses ajustes não foram firmados antes do início das obras? Por qual ou por quais razões esses ajustes não poderiam ser feitos concomitantemente às outras ações no local? Quando foi firmado o contrato com a empresa Stavias Stanoski Terraplanagem, Pavimentação e Obras Limitada? Por qual modalidade se deu o processo licitatório? Por gentileza, enviar cópia do edital do processo licitatório e do contrato firmado. Até a presente data, quais ações já foram adotadas pela empresa no local? Em síntese, qual o andamento real da obra? Que ações foram e ou estão sendo adotadas para minimizar os prejuízos para os motoristas que diariamente trafegam pela via ora apresentada? Qual a possibilidade de nivelamento do trecho que antecede a obra e que, por sua existência, passou a estar desnivelada? Há alguma informação oficial por parte da Prefeitura de Limeira disponibilizada à população a respeito do andamento dessa obra? Por qual ou por quais razões não há nenhuma placa indicativa no espaço referindo-se à empresa contratada para execução da obra, ao responsável técnico pela obra, aos valores relacionados à execução da obra, ao cronograma e ou prazo previsto para o término da obra? Qual ou quais fontes dos recursos financeiros empregados na referida obra? Requerimento está em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 566/2017, da nobre vereadora Érica Tanque. Com relação à unidade de pronto atendimento, UPA, o aditivo de serviços solicitados pela empreiteira já foi publicado? Os serviços já foram retomados e a previsão para entrega segue no prazo estipulado? Ao término das obras e com a previsão de início de atendimento, o local será utilizado para finalidade inicial ou há outra prioridade de atendimento e uso na visão da atual gestão municipal? Quais seriam as opções para o uso dessa instalação, caso não seja utilizado como unidade de pronto atendimento? Há algum entrave legal ou medidas jurídicas necessárias, caso a atual gestão opte por outra finalidade? Quais os levantamentos de dados que apontam para manter a destinação inicial ou que reforcem a mudança de atendimento, caso ocorra? Em discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, em recente reunião com o prefeito municipal, houve uma colocação de quanto à UPA, o retorno das obras, bem como a finalidade a que se vai destinar. Então, o que faço aqui é um pedido, porque, como disse que estava em estudo, qual a finalidade que se realmente precisa da UPA, ou qual a finalidade daquele prédio que retomou as suas obras. É uma necessidade tanto para que nós possamos saber a colocação técnica da secretaria, bem como poder responder a questionamentos da população que acabam nos perguntando. Então, esse requerimento vai na intenção de que a equipe técnica da Secretaria de Saúde nos respondam exatamente a necessidade de uso como UPA ou de outro... Pois não, vereador.
Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Em relação à abertura da UPA em Limeira, muito se fala ou se cobrou a abertura de novas unidades de saúde até para diminuir a demanda. Mas em recente reunião e agora aqui trabalhando no Legislativo, a gente acaba tendo um conhecimento mais amplo sobre os assuntos e eu queria que a nobre vereadora até me corrigisse, mas o custo de uma UPA numa cidade, por exemplo, ela chega a custar, não sei se até o Junegão pode nos auxiliar, o custo seria em torno de 700 mil a 1 milhão, enquanto o incentivo do governo federal seria de 300 mil, com déficit aí de 400 a 600 mil por mês. Então, para que fique entendido que a abertura de UPA, numa cidade que não tem recurso próprio para subsidiar a saúde, às vezes é um tiro pela culatra. Abre-se unidade como outras cidades, como a Americana, que tem UPA, entre outras cidades que abriram mais de uma UPA, hoje são obrigadas a custear esse valor mensal, pois do governo federal vem 300 mil e o custo de 700 a 1 milhão. Essa diferença fica com o município. Essa colocação realmente é pertinente e é isso que meu requerimento visa obter informações técnicas referente ao uso daquelas instalações como UPA ou será destinada a outra. Doutora Mayra deseja discutir ou deseja a parte? Pois não. Rapidinho, Érica. Isso que o doutor Rafael colocou é dependendo de que UPA seja, porque tem o nível 1, 2 e 3. Né? O nível 3 é essa. Se for o nível 2, que eu acho que é essa a proposta do governo federal para a nossa cidade, o repasse do governo federal é R$170 mil. Né? Então, existe a possibilidade, também acho, do governo municipal não obrigatoriamente aquilo ali ter o projeto de UPA, justamente por causa dessa questão do governo federal. Então, acho que, terminando a obra em si, de repente, há uma transformação de não ser propriamente a UPA isso, de ser um atendimento misto, ou se transformar numa UBS mesmo, Unidade Básica de Saúde, dentro dos padrões normais do município. Muito obrigada. Chine, vereadora, é somente essa a minha colocação. Alguém mais deseja discutir o requerimento? Se não, ao Executivo. Requerimento número 567/2017, da autoria da nobre vereadora Érica Tanque. Sobre a instalação de 3 novas unidades básicas de saúde, UBS, quais os locais que serão instaladas essas unidades e quais os critérios para essas escolhas? Qual o número estimado de pessoas a serem contempladas com atendimento nesses locais? Quais profissionais formarão a equipe de trabalho dessas unidades? Quais serviços serão disponibilizados à população nessas UBS? Há a previsão de instalação de farmácias nesses locais? Sobre a instalação do novo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, qual o local definido para a instalação e quais critérios para escolha? Qual o número estimado de pessoas a serem contempladas com atendimento nesse local? Quais profissionais formarão a equipe de trabalho? Haverá contratação de pessoas para trabalhar nesse NASF? Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, esse requerimento vem também buscando as informações técnicas. Nós sabemos que muitos vereadores, a gente luta por determinada área e pede a posto de saúde nesses locais, mas há todo um estudo técnico que a Secretaria de Saúde tem que fazer referente aos locais onde há mais necessidade. Durante reunião com o prefeito, ele colocou também a preocupação ali na área do Jardim Aeroporto, pelo grande número de pacientes que se dirigem até lá, e sabemos que, através da ação do deputado federal Miguel Lombardi, houve a destinação de 4, sendo 3 postos de saúde e um NASF para a cidade de Limeira. Essa colocação é exatamente para saber onde serão as UBSs, como funcionarão, o que estará disponível,
referente à farmácia, que é uma grande preocupação de todos nós aqui, se essas unidades vão ter farmácia à disposição da população, e também referente ao NASF, aonde será o NASF? Nós sabemos que teremos, o prefeito já deu uma ideia da região, mas não sabemos aonde será o BS e aonde será o NASF. Então, é um pedido de informações para que a gente também possa avaliar essa parte técnica da secretaria. Pois não, vereadora? Uma parte, vereadora. Somente para pedir, assim que você tiver a resposta desse requerimento, com todas as respostas, enviar uma cópia para o meu gabinete. Enviarei sim, vereadora. Obrigada. Somente essa é a minha colocação, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, o importante esse requerimento para que o executivo possa, de alguma forma, mencionar os locais e a forma que está implementando essas unidades. A Secretaria de Saúde está fazendo levantamento, através de atendimentos, de pessoas atendidas, de dados, pesquisas. Já chegaram a 3 locais. Então, o bairro do Geada, o bairro do Rubi e Lagoa Nova são 3 bairros que serão contemplados com unidade básica de saúde, provavelmente começando ainda esse ano. E um outro bairro ainda está sendo estudo, de acordo com os números de atendidos, que pode ser um dos bairros aí da nossa cidade. É importante dizer também, ressaltar que tudo isso, todas essas unidades básicas de saúde, é em detrimento de uma verba do deputado federal Miguel Lombardi. O deputado tem 20 milhões somente de emendas. Então, como ele teve a base eleitoral maior aqui na cidade de Limeira, essas unidades de saúde, bem como reforma de outras unidades, que é o caso do Planalto, do Parque Hipólito, da Vista Alegre, que também está prevista, que também tem recurso do governo federal, também vem do deputado Miguel Lombardi. Lamentavelmente, não temos um deputado estadual para que pudéssemos trazer também um pouco de verba, um pouco mais de obra, um pouco mais de benefício para essa nossa cidade. E a UPA, como o doutor Rafael já muito bem disse, a doutora Mayra também já muito bem disse, será uma unidade de saúde, talvez nos mesmos moldes que preconiza o governo federal, que requer, o doutor Rafael já explicou com muita clareza, um recurso muito grande por parte do município. E como Limeira já tem 3 PAs e tem uma série de postos de saúde, é importante que a UPA pode ser feita de uma forma que possa atender a população da maneira que precisa, não da maneira que o governo federal preconiza. E é importante isso. 4 unidades básicas de saúde, a UPA, mais 3 outras que vão ser reformadas, provavelmente ainda esse ano. Então, o governo municipal está muito atento à questão da saúde. Com relação aos medicamentos, é importante que venham essas unidades já com medicamento também, com farmácia também. É uma solicitação da população, mas é muito importante frisar que, na primeira semana de janeiro, a média de falta de medicamentos por farmácia, Aurélio, era 60 medicamentos por farmácia, média de falta. Hoje, a média de falta de medicamento por farmácia é 3 medicamentos. 3, nada mais do que isso. Nenhuma farmácia falta mais do que 8 medicamentos dos 263. Então, Jorge, uma parte, por favor. Uma parte. Pois não. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, aproveitando o embalo, Jorge, gostaria de que você levasse ao executivo, que eu não vejo como culpa do executivo. Eu estive com a minha filha lá no posto do Parque Hipólito, e na hora que ela foi tomar o remédio, que eu fiquei sabendo, ela já estava lá. Aí o responsável, o coordenador, falou assim, olha, se ela precisar tomar um comprimido, não tem copo. Os produtos descartáveis, eu até liguei para o Gil na hora, e estava faltando alguns medicamentos. Aí depois, conversando com ele falou que é responsabilidade da humanitária. Quando foi à tarde, minha mulher passou mal também no serviço e foi para lá também. Aí eu cheguei lá e não tinha restabelecido. No próximo dia, aí eu fui novamente no posto Parque Hipólito, o problema do higiene, produto de higiene, essas coisas, foi resolvido. Mas os remédios não. Mas disseram que tinha o remédio, mas estava de forma descontrolada por parte da humanitária. Então, eu gostaria que você observasse e
e desse uma olhada se é mesmo pelo posto de saúde ou pela humanitária. Muito obrigado. Continuando o meu assunto, a parte de medicamento praticamente sanada, precisa melhorar muito a saúde. Tudo que for investido, tudo que for feito, ainda vai faltar alguma coisa na questão de saúde. Precisa rever a questão dos médicos. Boa parte dos médicos, não todos, boa parte dos médicos acumula aquela grande quantidade de pessoas e atende de maneira rápida. E, às vezes, uma outra pessoa que podia ter vindo num horário adequado não é atendido. Então, existe alguns que atendem muito bem, sim, a maioria deles atende bem. E outra coisa que também é verdade, Helder, os funcionários da rede atendem bem, estão fazendo bom trabalho, mas precisa ter um curso de aprimoramento, maneira de atender as pessoas. Eles fazem isso bem, mas vai modificando o tempo e precisa fazer isso. Semana passada, sexta-feira, cobrei do prefeito que todas as unidades de saúde devem ter lá um computador com os medicamentos, se eventualmente tiver falta daquele medicamento, porque o próprio sistema implementado já pode prever isso. Se eventualmente o remédio não tiver naquela unidade, aonde tem o remédio, a pessoa tem que ter uma listagem de todos os outros lugares. Às vezes pode ser até perto da casa dela, mas ela vem para o centro. Então o cidadão tem que ser bem tratado, sim, Helder, você tem razão, no posto de saúde. A parte de medicamento praticamente está sanado isso. Tem um medicamento que está em falta em razão do sal, que é um problema antigo, mas o prefeito orientou a rede médica que mude o laboratório, alguma coisa assim, porque é um que não está existindo mesmo. Mas a parte de atendimento, a parte humana, está sendo bem feita, sim, por maioria dos funcionários, mas precisa melhorar, não tenho dúvida disso. O senhor me concede uma parte? Pois não. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Somente para elucidar aqui o assunto, dizer que, como presidente da Comissão de Saúde, eu já estou marcando uma reunião com a provedora, se é assim que se chama, a dona Irene. Inclusive, ela, por motivo de não ter a presença do diretor financeiro, não pôde realizar a reunião na última sexta-feira. E dizer também que o serviço prestado em alguns postos de saúde não é de responsabilidade diretamente do prefeito. No caso de alguns postos, é o Hospital Humanitário que coordena. Apesar da prefeitura ser sempre a responsável por ser o órgão gestor da cidade, mas nós já temos a preocupação de chamar, até porque a comissão vem andando nos postos de saúde. Outra questão que foi levantada é que, quanto à falta também de produtos, inclusive o Jorge falou dos computadores, nós já fizemos uma solicitação para a prefeitura e estamos fazendo um levantamento de tudo que se falta para que o secretário da Saúde possa, então, abastecer o posto e repor o que vem faltando. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Para concluir, quero, mais uma vez, parabenizar a vereadora Érica Tanque, desculpa, que prontamente fez um requerimento muito importante, e esse questionamento realmente vai ser útil, até porque a população carece de mais atendimento. Em ampliação com mais 4 novos pós-saúde, mais a UPA e mais as reformas, vem trazer benefício para a população. E isso é importante. Obrigado. Continua em discussão. Desejo discutir, Com presidente. a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares e público que nos acompanha. Apenas para consignar, vereadora Érica, eu gostaria também do compartilhamento das informações e parabenizo pelo requerimento. Participamos recentemente da reunião com o prefeito, em que foram colocadas essas informações, inclusive também citado a participação do deputado do seu partido, que já passou por esta casa várias vezes, Miguel Lombardi. Mas seria interessante, principalmente pelo condão que a vereadora colocou aqui no requerimento, que foram assuntos não abordados na reunião. Primeiro, a questão do encadeamento completo, do critério de utilização de escolha desses bairros, a questão do estudo que fora realizado para conseguirmos ter essas respostas. Até na ocasião, o prefeito falou que todo o estudo, bem como o processo licitatório, tem uma previsão de que até outubro tenhamos respostas positivas nesse sentido. Mas, principalmente quando levamos a informação para a população ou quando é veiculado pela imprensa, nós não sabemos responder por que naquele bairro
e, principalmente, vai ao encontro de muitos requerimentos que o meu gabinete exerce com relação às áreas ociosas, e dentre as áreas ociosas, nós temos muitos nos bairros citados, inclusive na reunião do prefeito. Então, identificar quais foram esses critérios e esse embasamento técnico, e por requerimento isso é muito importante, porque com a resposta nós temos a base documental. Então, gostaria de parabenizar e registrar aí o pedido, vereadora. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. Senhor presidente, há outras matérias a serem discutidas. Pois não? Projeto de lei número 164/2017, que altera a redação ao artigo 1º da lei número 4.524, de 10 de março de 2010, modificada pela lei 4.795, de 12 de setembro de 2011, e pela lei 4.905, de 20 de março de 2012, que dispõe sobre a normatização e a utilização de vigilância em todas as casas lotéricas existentes no município de Limeira e da outras providências, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa. As comissões competentes. Substitutivo número 56 ao projeto de decreto legislativo número 21/2017, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor João Poteni pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira, da excelentíssima vereadora Lucinês Aparecida Bogo. As comissões competentes. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não? Eu peço a inversão de pauta para a leitura das moções. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Toninho. Sim. Newton Santos. Sim. Está invertida as... Então, a leitura das moções. Obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Lubogo. Eu peço o adiamento da leitura da moção de apelo número 71 por 2 sessões. Adiamento da moção de apelo 71, preciso da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim. Newton. Sim. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Está adiada por 2 sessões a moção de apelo número 71. A leitura das moções. Moção número 68/2017. Moção de congratulações à indústria Papiros pelos 65 anos de sua fundação, pelos 45 anos de atuação em Limeira. Excelentíssima vereadora Érica Tanque, PR. Está suspensa a sessão por 1 minuto. Aberta a sessão. Moção de congratulações à indústria Papiros pelos 65 anos de sua fundação e pelos 45 anos de atuação em Limeira. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção número 68 vai à votação. E o painel está aberto. Está encerrada a votação. Algum vereador quer justificar? Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Eu não sei se vai chegar, mas eu queria pedir para prorrogar o prazo da moção número 81. Não queria que fosse lida hoje, pelo menos ler depois. Adiado. Não, a minha é 81. Adiamento? É, adiamento. Eu para 81. Adiamento Não. de uma sessão. Então,
Adiamento, então, da sessão por uma sessão da moção 81. Precisa da anuência dos líderes. Newton Santos. Sim. Toninho Franco. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Está adiado, então, a moção de número 81 por uma sessão. Ao segundo secretário para a leitura da moção. Moção de aplausos, número 69/2017. Moção de aplausos à Ajinomoto do Brasil, Indústria e Comércio de Alimentos, pelos 40 anos da inauguração da fábrica de Limeira. Do excelentíssimo vereador Wagner Barbosa. Está em discussão a moção de aplausos 69. Não havendo, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. Algum vereador quer justificar? Presidente. Wagner Barbosa. Está encerrada a votação. Senhor presidente, nobres pares. Só um minutinho, senhor Wagner. Não, Vereador presidente. Wagner, por favor. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Presidente, nobres pares, público presente. Eu gostaria de agradecer a votação, o apoio para essa empresa Ajinomoto, muito importante aqui na nossa cidade. Uma empresa que, além de cumprir com o papel empresarial, ela tem um papel social e, além disso, tem um papel na área de esporte, que ela foi uma das grandes empresas que foi responsável pela conquista da Internacional em 1986, pelo grande patrocínio. Hoje a Ajinomoto ela possui mais de 2.000 colaboradores, é uma das maiores fábricas do mundo, representando aqui na nossa cidade. Tem 2 empresas e mais 4 no estado de São Paulo, e dirigida pelo seu diretor e presidente Carlos, diretor financeiro, que é o Ademir, e também o seu diretor, que é o Darcy. Essa empresa ela tem uma suma importância na cidade, há 40 anos, contribuindo com a nossa cidade, com o progresso, com o lado social, enfim. Não poderíamos deixar aqui de registrar e parabenizar a Ajinomoto por tudo aquilo que ela fez. Tenho certeza que ela irá continuar fazendo e levando o nome da cidade, não só aqui para o Brasil, mas o mundo todo hoje conhece a cidade de Limeira através dessa empresa. Muito obrigado. Zé. Por que discutir? Para justificar o voto, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar Wagner por essa moção Ajinomoto. Eu tenho um especial carinho por essa empresa, onde ela tem um trabalho de muita maturidade e respeito à questão da dependência química. É uma das empresas multinacionais dos quais ela valoriza o seu funcionário, ela não demite o seu funcionário na questão do uso de drogas. Ela, inclusive, vamos dizer assim, ela fornece ou ela paga o tratamento, desde que ele, como é que se diz, ele siga o tratamento ambulatorial, até mesmo de internação, e mesmo assim ele não demite o funcionário. Então, assim, para mim, realmente, essa maturidade dessa empresa, com este olhar, quanto à questão, essa doença dependência química, realmente é grande merecedora de aplausos, e, logicamente, por toda essa história da Ajinomoto na nossa cidade. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Helder do Táxi. Eu gostaria de tirar a moção número 70, de fazer a retirada dela. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes.
Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Newton Santos. Sim. Toninho Franco. Sim. Jorge Freitas. Sim. Está retirada a moção número 70 do vereador Helder Lúcio de Oliveira, o Helder do Táxi. Obrigado, senhor presidente.